não há dúvidas assim de que nós estamos diante de uma catástrofe, né? De uma tragédia do ponto de vista climático, ecológico, de uma proporção muito maior do que qualquer que eu já tenha tido a oportunidade de parar, né? Dá para comparar com aquele episódio que aconteceu aqui em setembro do ano passado, falando de uma situação que envolve de 300 cidades do estado. Nós temos 200 pontos de bloqueio, vias federais, estaduais, né? E uma quantidade de pessoas foram obrigadas a sair de casa, ou porque as suas casas foram destruídas, ou porque as casas estão alagadas, que possivelmente vai passar aí da casa de dezenas de milhares, né? É uma situação que houve diferentes estágios. Como ela começou com essa intensidade lá no domingo, segunda, na semana passada, algumas cidades que foram as primeiras a sofrer a enchente, o rio já mudou. E agora a gente já tem a noção do que foi atingido. Estão soterradas pela lama, pelo lixo. Algumas cidades da região metropolitana ainda estão na fase mais aguda, porque o rio ainda está muito alto, estabilizou num nível muito grande, e as casas e essas cidades, boa parte delas, grandes cidades, elas estão com milhares de pessoas com as casas embaixo d'água, né? O que é o mais importante que eu queria falar para vocês? Primeiro, é possível pensar em enfrentar a situação do Rio Grande do Sul num clima de normalidade institucional. A vida do presidente Lula ontem, na medida que ele traz com ele o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Tribunal de Contas e o representante do Supremo Tribunal Federal, talvez tenha sido a medida mais importante até agora. Por quê? Para que a gente possa aprovar uma medida legislativa que permita uma agilidade na liberação de recursos para os municípios, semelhante ao que foi feito na época da pandemia. Porque não adianta só nós termos um recurso, e o Lula já falou que o recurso vai ser disponibilizado, se nós não tivermos agilidade para que esse recurso chegue. Então, nesse momento, mais importante do que qualquer outra coisa, é a gente encontrar um caminho para que as coisas possam ocorrer numa velocidade necessária. Tem muitos municípios sem acesso, municípios que estão sem água, sem alimentos. Tem mais de 100 unidades de saúde que foram atingidas, hospitais que estão sem oxigênio, sem remédios, cidades que estão sem combustível. As máquinas do poder público que trabalharam na limpeza de desobstrução pararam porque não tem combustível. E não tem acesso rodoviário para que os caminhões para levar diesel possam chegar, né? Nesse momento aqui nós estamos eu, Valdez, o Renan e a Nízia. Está chegando o Alexandre Silveira. Nós vamos implantar um escritório permanente do governo federal aqui no Rio Grande do Sul. E nós estamos trabalhando juntos com o governo do estado, com as prefeituras, com a comunidade. É um trabalho 24 horas por dia, ainda no resgate, busca de pessoas que estão ilhadas, são muitas pessoas. Tem um trabalho muito bonito de voluntários, são milhares de pessoas trabalhando durante todos os finais de semana, dia e noite, no resgate de pessoas. Mas é um trabalho que vai ser um trabalho longo, muito crítico. Tem mais de 100 desaparecidos, o número de óbitos já chegou em torno de 80. Ninguém sabe exatamente ainda a dimensão e o tamanho das consequências de tudo isso que a gente está vivendo. A maior parte dos grandes municípios está embaixo d'água ainda. Então a gente não sabe o que foi atingido em termos de escola, de unidade de saúde, né? Você tem toda a parte da atividade produtiva que foi comprometida. Nesse momento, nós temos dois focos. O primeiro é a questão do resgate. Nós precisamos ainda concluir o trabalho, tem muita gente para ser resgatada. E na medida que as pessoas vão sendo resgatadas, Leonardo, elas vão sendo levadas para abrigos. Aí você tem dezenas de milhares de pessoas em abrigos. O abrigo você precisa ter água potável, alimentos, colchões, cobertas, material de limpeza, gênero de primeira necessidade. Não estamos falando de 100, 200 pessoas, estamos falando de abrigo com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Né? Tem cidades que tem 8.000 pessoas em abrigo. Possivelmente a gente vai ultrapassar aí a casa de 30, 40, 50 mil pessoas em abrigos nas próximas horas. Né? Então, a partir desse trabalho humanitário e do trabalho de restabelecimento, que agora é o quê? Voltar à possibilidade de trafegar, restabelecer energia elétrica, mais de 300 mil pontos sem luz. Quase 2/3 do estado está sem água. Nós temos um problema de internet, que deixa a cidade sem comunicação. Então, todas essas frentes, cada uma dessas frentes exige uma ação específica que nós estamos coordenando enquanto governo federal
e dando suporte para as ações que estão sendo desenvolvidas pelas prefeituras e pelo governo do Estado. Breno, o Daphne. Pimenta, bom dia. Não, uma pergunta. Acho que teve problema de conexão. Acho que ele estava com problema de conexão, mas já vai voltar. Talvez tenha uma ligação. Diga, Breno. Pimenta, uma pergunta. Há um grupo de deputados propondo uma proposta, apresentando uma proposta de emenda constitucional para liberar recursos para o Rio Grande do Sul fora das limitações fiscais. O governo precisa dessa PEC para ter os recursos, ou esses recursos, que serão enormes, evidentemente, existem mesmo sem a PEC? Não, nós precisamos de uma medida para poder tirar toda a ação que será feita da restrição do teto fiscal, né? Essa é uma questão, assim, digamos, básica, Breno, né? Nós não temos como imaginar enfrentar a situação do Rio Grande do Sul com o teto de gastos, controlando o recurso mínimo de investimento que já existe, né? O governo apoia essa PEC, então? O governo precisa dessa PEC. E a vinda do presidente da Câmara, do Senado, do Tribunal de Contas, representante do STF ontem, teve exatamente esse objetivo. O Lula falou uma frase que ele aprendeu com a mãe dele, que é que o coração não vê, que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então ele trouxe as pessoas aqui para fazer o sobrevoo, para ir nos lugares, para sensibilizar os poderes, aprovar uma medida legislativa de urgência que permita que a gente possa ter isso que o Breno está falando, Leonardo. Poder acessar esse recurso sem a restrição do teto de gastos e a agilidade, Breno, para que esse dinheiro possa chegar com a máxima rapidez aonde as pessoas estão nesse momento precisando. Durante 7 anos, nós não tivemos nenhum centavo no orçamento da União para proteção de costas e prevenção de enchentes. Nós tínhamos uma ação no PAC 1, onde, inclusive, vários projetos em regiões que foram atingidas estavam sendo elaborados com a expectativa de investimentos para mitigar os efeitos de situações como essa. E com o afastamento da presidenta Dilma, com o golpe, o Ministério da Cidade deixou de existir e, naturalmente, esses projetos todos ficaram dentro de uma gaveta. E o presidente Lula estabeleceu uma prioridade absoluta do governo. A prioridade do governo federal hoje é o Rio Grande do Sul. E nós vamos ter esse escritório permanente aqui para apoiar as ações que estão sendo realizadas. Não é o poder público federal que responde por boa parte dos problemas que nós estamos aqui conversando, mas nós vamos dar o apoio e suporte para que a população gaúcha possa enfrentar esse momento de imensa dificuldade, esse momento de dramaticidade.